por se juntarem a nós, mais uma vez. É com enorme alegria que cá estamos. Que cá estamos neste dia de regresso do público a Serralves. Tivemos que estar encerrados 2 meses, como todos sabemos, fomos obrigados a isso. Continuamos a trabalhar durante esse período com todos os nossos trabalhadores, toda a gente. Muita gente trabalhou cá mesmo, porque, como foi o caso dos nossos jardineiros, mas muitas outras pessoas, muita gente em teletrabalho. Durante este período tentamos aumentar o nosso contacto do público através do digital, porque não o podíamos fazer de outra forma. Hoje voltamos ao contacto direto com toda a gente, que é com muita felicidade que o fazemos. Desde de manhã que preparamos para este regresso um conjunto grande de atividades, mostrando todos os espaços de Serralves e tudo que nós fazemos no parque, no museu e na Casa de Cinema. E estamos precisamente aqui para uma conversa com 3 convidados a quem agradecemos muitíssimo cá estarem. O Bernardo Pinto Almeida, historiador, ensaísta, crítico, que segue de perto a obra do Manuel de Oliveira há muitos anos. O Ricardo Trepa, ator em muitos, para além de neto, Manuel de Oliveira, ator de muitos dos seus filmes. O Pedro Brunhosa, que participou num dos filmes. Também há uma curta-metragem, precisamente, que o Manuel Oliveira dedicou a um das suas músicas. E eu queria agradecer muito a todos, e ao Pedro queria agradecer em especial neste período em que estivemos todos em casa, e a música, para além de muitas outras coisas também, enfim, é muito afetada, e os concertos, e ele presenteou-nos com mais uma música extraordinária, A Tempestade, que nos faz a todos sonhar e acreditar que as coisas podem melhorar, e por isso queria agradecer também por isso, mas agradecer a todos, e também ao António Preto, e à equipa da Casa de Cinema, à Carla e ao Ricardo, que também cá estão. Também, enfim, o Nuno Aragão, que ali está, e o Portilho, porque, enfim, todas estas pessoas, a Cristiana, não sei se estou a esquecer de mais alguém, a Ana Veloso, estou a ver muita gente aqui de Serralves, que, enfim, só com o contributo de todos é que conseguimos estar aqui. Todos nós temos que nos adaptar a esta nova vida. Hoje estamos aqui com imensas medidas de segurança para estarmos todos em segurança. Todos queremos e sonhamos que isto tudo daqui a algum tempo possa terminar e que possamos voltar à nossa vida normal, mas enfim, enquanto isso não acontece, temos que nos adaptar à vida como ela é, que é, aliás, um mote que temos para o dia de hoje e que sai diretamente da exposição da Lourdes Castro, que hoje inauguraremos ao final do dia no museu. Uma inauguração virtual, porque pelas limitações de número de pessoas não conseguimos ter mais do que 15 pessoas na sala, e portanto não é possível fazê-la. São estas limitações que todos temos, mas enfim, o que interessa é olharmos para o futuro e, passo a passo, irmos reconquistando a nossa vida. Hoje é um grande passo, e por isso eu estou muito feliz, e agradeço mais uma vez a todos que aqui estão, e em especial aos nossos convidados e também ao António Preto. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana, por esta introdução a esta conversa. Eu queria também agradecer a presença dos convidados desta tarde, 2 atores do cinema do Manuel de Oliveira, o Ricardo Trepa e o Pedro Abrunhosa, 2 espectadores, o Bernardo Pinto Almeida e eu próprio, portanto uma conversa em paridade, 2-2, e gostava de começar pelos atores. Tanto o Ricardo como o Pedro participaram, no caso do Pedro, num filme do Manuel de Oliveira, e a seguir há uma curta-metragem que lhe é oferecida pelo Manuel de Oliveira e que diz respeito a uma música em particular, que é o Momento. Mas, de alguma maneira, tanto o Pedro como o Ricardo, nas participações que tiveram nos filmes do Manuel de Oliveira, fazem um pouco o vosso próprio papel. No caso do Pedro, é o Pedro Abrunhosa no filme A Carta, e que aparece como representação contemporânea do Duque de Nemours, da Madame de Lafayette. No caso do Ricardo, há múltiplas participações em que não fazes exatamente o seu próprio papel, mas fazes muitas vezes o papel do teu próprio avô e funcionas como um prolongamento do Manuel de Oliveira nos teus próprios filmes. Aliás, isso acontece desde o início, torna-se progressivamente mais marcante
ao longo do teu trajeto enquanto ator dos filmes de Manuel de Oliveira. Queres-nos falar um pouco sobre isso e depois tu também, Pedro? Olá, muito obrigado. Começo por agradecer a Serralves o convite. Fico muito agradecido e honrado. O meu avô, é interessante que toques nesse ponto, porque eu sempre, à medida que fui evoluindo como ator e que fui participando nos filmes do meu avô, fui percebendo que realmente o meu avô exigia que eu realmente me comportasse à altura da sua própria continuação. Isso foi no Porto da minha infância, foi o que aconteceu diretamente. Depois, lá está, eu senti mais a nível pessoal essa, não digo pressão, mas essa honra, esse elogio, no fundo, em ser uma continuidade do meu avô e no fundo, ter a oportunidade de continuar a fazer coisas que ele já não se via a fazer, nomeadamente na representação. E depois abriu-me, foi um homem que confiou solenemente no meu trabalho, na minha dedicação, e que me deu oportunidades únicas como ator, não só como pessoa, que também cresci muito, mas também como ator, através de toda a sua experiência, da sua lente, da sua lógica de vida, de crescer, de aprender e de realmente me apoderar de muita coisa do Manuel para hoje em dia ser o que sou e continuar o seu legado à minha maneira. E tive o privilégio de poder partilhar o quadrado cinematográfico, a cena com o Pedro em Paris. E pronto, fiz um bocado de mim, já passou essa fase de vagabundo, já foi, e pronto, foi interessante. Foi a primeira vez que eu também aqui trabalhei diretamente com o Pedro, e única, se não me engano, em termos de cinema, pelo menos, e foi uma experiência muito interessante. E são sempre participações muito comoventes. No Porto da minha infância fazes objetivamente o papel de Manuel de Oliveira, em jovem. Exatamente. Mas depois há também coisas como O Estranho Caso de Angélica, não é? Que é uma história de família. É uma história de família e interpretas o papel do Isaac também como uma projeção do próprio realizador, ou até de uma forma mais longínqua ou não imediatamente visível, quando fazes o papel de Dom Sebastião no Quinto Império, por exemplo. Aí também, de alguma maneira, estás a fazer o papel do Manuel de Oliveira. Isso é um grande elogio que fazes ao meu avô, ou ao Dom Sebastião, veja a coisa mais assim. É mais ao Dom Sebastião. Mais ao Dom Sebastião, exato. Foi realmente o meu avô apostou tudo nesse projeto, porque contra tudo e contra todos, inclusive o produtor, ele fincou e disse ou é o Ricardo a fazer Dom Sebastião, e tinha muitos outros atores já com provas dadas que podia ter escolhido, e não, escolheu-me a mim, e talvez então agora, fazendo essa reflexão aqui e agora, talvez seja uma continuidade então do Manuel, sabendo ele, apostando em mim, que se eu realmente estivesse totalmente conectado com ele e a receber aquilo que ele sentia que eu estava a receber, poderia fazer e poderia correr bem, e foi o que aconteceu. Foi o meu projeto de vida até hoje. Foi onde eu cresci muito como ator e também como pessoa, e só tenho a agradecer. O meu avô, sei que me está a ouvir, de uma forma ou de outra, estará com certeza atento, e só lhe tenho a agradecer, porque realmente foi um papel de vida e muito bem pelas lentes do meu avô, pela lente do meu avô, que foi um privilégio único e que me vai acompanhar até ao fim da vida. Relativamente ao Estranho Caso de Angélica, como te disse, foi um caso de família, foi verdadeiro. Houve uma prima do meu avô que morreu repentinamente, e que o meu avô foi chamado pela prima da minha avó, se não me engano, para tirar uma fotografia à pessoa que já tinha partido. Então isso foi um projeto escrito nos anos 50, como tu sabes, que depois, por questões políticas, teve que ficar na gaveta,
e que ele corajosamente pegou já nos anos de 2010, se não me engano, 2010, pegou, adaptou, porque havia muita coisa totalmente diferente dos tempos de então, e filmou. Portanto, foi um projeto também muito forte e o primeiro em que o Manuel de Oliveira utilizou efeitos especiais. Foi no Estranho em Casa da Angélica. Obrigado. E tu, Pedro, alguma vez te imaginaste ser o Duque de Nemours? Como é que acontece essa entrada na carta? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Muito obrigado à Fundação de Serralves, Dr. Ana Pinho, Manuel e ao António Preto. Queria saudar também os meus companheiros do painel, o querido Ricardo Trepa e o Bernardo Pinto de Almeida. Eu gostava só, muito rapidamente, de dizer que é simbólico que nós hoje estejamos aqui a sair do confinamento neste espaço, em primeiro lugar, porque esta instituição representa, de alguma forma, simboliza a luz e o conhecimento, simboliza tudo aquilo que nós durante algum tempo estivemos privados. Em primeiro lugar isso, e portanto é também simbólico que esteja a ser feito em torno do cinema e sobretudo em torno desta figura notável que foi o Manuel de Oliveira, que ele próprio, figura centenária, histórica, e que atravessou uma pandemia. Já não atravessou esta, mas atravessou a primeira. E portanto, em primeiro lugar, essa nota. Também, muito rapidamente, dizer que hoje faleceu Michel Piccoli, que tive o prazer de conhecer pela mão do Manuel, em Cannes, quando o filme foi a Cannes. Não sei se estavas também, não é? Claro. Claro. E tive o prazer de conhecer o Michel Piccoli, que foi muito generoso comigo, e que também me chamou ator. E eu disse-lhe, para responder já agora, sou tudo menos ator. Ou seja, o convite do Manuel de Oliveira para fazer de mim próprio foi um convite, como tudo que o Manuel de Oliveira fazia, tinha ao seu lado dionisíaco e apolíneo. Ou seja, havia sempre algo de profundamente contemplativo, mas algo de profundamente irónico. E, portanto, ele convida-me, eu faço o filme decorre durante 4 meses em Paris, mas filmamos em outros locais, filmamos em Itália, filmamos em Lisboa. Eu recordo que o Manuel de Oliveira acompanha a minha digressão durante bastante tempo, durante cerca de 6 meses. Ele filma em Nova Iorque, filma em Paris, um concerto, filma em Londres também, filmámos em Itália, e portanto ele andou connosco na estrada, literalmente. E eu recordo-me do Manuel de Oliveira acordar muito cedo, ficávamos no mesmo hotel, acordava muito cedo, ia fazer as suas caminhadas pelos sítios e depois começávamos a filmar. E quando o filme terminou, eu agradeci-lhe aquelas rotinas que se fazem quando o ator não é, acaba a sua parte. Há uma certa rotina que se faz, que eu não sei como é que se chama, porque não sou ator. Uma salva de palmas e agradece. Pronto. E então, eu disse ao Manuel, muito obrigado por me deixar participar no filme, e ele disse, não me agradeça até ver o resultado, para ver como é que eu o retratei. Portanto, isso representa bem um lado profundamente irónico que se vê em tudo na obra dele. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Inquietude. Há sempre qualquer coisa de retorcido no Manuel, em todos os sentidos. Mas dizer, para terminar, que claro que não me sinto ator, aquilo foi um acidente, foi para fazer de mim próprio, e ainda por cima fiz mal de mim próprio. É o mais difícil de É muito complicado. É um canastrão puro, não é? É por isso que eu não consigo ver o filme, porque não suporto ver-me. A subida La Montée des Marches em Cannes, precisamente com Michel Piccoli e com Charles Aznavour, foi uma coisa para mim, foi talvez o momento alto da minha vida, foi conhecer o Aznavour. Eu sentia-me completamente deslocado, porque eu sabia que estava a fazer a Montée des Marches com 3.000 jornalistas, fotógrafos, de um lado e do outro, a seguir aquela rotina normal que eu já tinha tocado em Cannes, mas no contexto do Festival de Midem, aquele contexto é diferente. E depois ir para a sala, para a grande sala, não é?
com o Manuel, com o Ricardo, com a Chiara Mastroianni, e ver a minha vida exposta, ou supostamente exposta, pelos olhos de Manuel. E ali percebi aquela frase. E durante 1h40 que demora o filme, eu transpirei no smoking. E quando chegou ao fim, eu estava profundamente envergonhado por várias razões. Para já, pelo meu péssimo desempenho enquanto ator. Tudo. Pela escolha do guarda-roupa que foi minha. O Manuel era extraordinário porque eu recordo uma vez fomos filmar no Père Lachaise e não começamos as filmagens, estava muito bom tempo, não começamos as filmagens porque o Manuel não aprovou o guarda-roupa da Chiara, que era da própria responsabilidade da produção. Mas o meu, que vestia como enfim, não vou agora fazer aqui adjetivos a mim próprio, mas como um petit clown, e ele nunca disse nada. Eu aparecia com os sapatos vermelhos, ele, perfeito. Eu tenho pena que ele não tenha intercedido e censurado aquilo. E finalmente, um bocado envergonhado também, porque o Conde de Nemours, eu tinha lido o romance e fui relê-lo em francês, que nem sequer, não sei se existe em português. Felizmente, essa francofonia ficou. Mas, e o Conde de Nemours não é propriamente o herói não é o herói, não é? Quer dizer, é o vilão. Portanto, ele via, de alguma forma, o Conde de Nemours transposto para a realidade, para a atualidade. E atenção, que aqui muito perto, em casa dele, nós tivemos conversas sobre isso. Para ele, o Conde de Nemours era, digamos, a estrela pop atual. Era assim que ele via a coisa. Que era aquele cortesão, não é? Que andava ali a pavonear na corte. E no fundo, eu deixei que ele fizesse aquilo. Por vaidade, ou seja, pelo que for, deixei e gostei. Obrigado, Pedro. Uma inconfidência, estamos na presença de um quase outro Dom Sebastião, que é o Bernardo, que esteve na iminência de assumir esse papel num dos filmes de Manuel de Oliveira. No seu caso, Bernardo, não lhe pergunto da experiência como ator nos filmes de Oliveira, mas como espectador. Quando é que descobre a obra de Manuel de Oliveira? Que filme é que o marcou particularmente? Quer-nos falar um pouco disso? Queria cumprimentar as pessoas, agradecer à Fundação de Serralves este convite, ao António, a Ana, e queria desejar a Serralves que neste período tremendo de confinamento possa continuar a iluminar-nos com esta beleza toda e com esta inteligência toda com que o tem feito. Muito obrigado por terem-me convidado, e sobretudo num painel, enfim, com grandes atores, grandes músicos, onde eu sou apenas realmente um pequeno espectador. É verdade que devo ao Sr. Manuel de Oliveira ter falhado uma carreira de ator. Porque não tive coragem de aceitar e nunca me refiz disso. Sou um espectador apenas porque não consegui ser um ator. Portanto, gostava muito de ter sido, mas não tive coragem. E expliquei, porque ele achava que eu era parecido com o retrato, na altura talvez fosse, com o retrato do Sanches Coelho, que é uma hipótese de retrato, e aquilo perturbou-me imenso. Foi um convite que eu nunca esqueci, e portanto, menos mal, porque tivemos muito melhor a fazer o papel do que eu teria sido capaz. Bom, como espectador, eu conheci muito cedo o Sr. Manuel Oliveira, até porque, por razões de família, os meus pais conheciam a família do Sr. Manuel Oliveira, havia primos que casavam com primos, isto no Douro, de onde eu sou, e, portanto, conheci-o miúdo, num restaurante dos Três Irmãos. Eu teria talvez 12 anos, ou 13 anos, ou coisa parecida, e estava a almoçar com os pais, e num certo momento chegou este senhor que se veio sentar na mesa, e eu me ouvi, e que era, de facto, uma pessoa absolutamente fascinante. E depois reencontrei-o mais tarde, quando comecei a interessar-me por cinema e a gostar de cinema, porque eu tinha feito um curso de cinema antes de pensar noutras coisas. E nos anos 70, ali no meio dos anos 70, com o João Botelho e com mais alguns, fizemos uma revista de cinema, o António conhece, a EM, e o primeiro número foi integralmente dedicado ao Sr. Manuel Oliveira, que era, nos nossos 20 anos, o nosso herói. Era a promessa, a única
a única verdadeira luz do cinema português. Tudo o resto era, e havia coisas boas, havia coisas interessantes, o Paulo Rocha, desde logo, o João César Monteiro, mas o Manuel Oliveira era já uma figura gigantesca para qualquer um de nós, miúdos que olhavam para o cinema. E quando aparece O Passado e o Presente, que é um filme que recoloca o Oliveira na contemporaneidade daquele tempo, isto é, num momento em que o Oliveira já era um clássico, porque tinha feito o Aniki Bobó, porque tinha feito o Ato da Primavera, porque tinha feito isso tudo, o Passado e o Presente aparecia como um filme profundamente moderno, que recolocava o Oliveira naquele tempo, na mais avançada das margens, digamos assim. Era ao mesmo tempo um filme que antecipava o próprio Buñuel, que só 2 anos depois faz o Charme Discreto da Burguesia, e que revelava numa dimensão que ainda não lhe conhecíamos, mas que depois vai marcar o cinema todo dele, esse novo Oliveira que aparece na década de 70, um Oliveira muito diferente do que era, ao mesmo tempo o mesmo, não havia, porque nos grandes artistas isto acontece, eles renovam-se constantemente, e o Oliveira aparecia de repente como o gênio do novo cinema português. O Pedro disse aqui uma coisa que me parece fundamental e que gostava de retomar, que é a dimensão da ironia que eu julgo que começa realmente no passado e o presente. Um olhar profundamente distanciado e profundamente irónico, que vai acompanhar de então em diante todo o cinema que Oliveira faz, não é? Um olhar que ao mesmo tempo é profundamente contemplativo da realidade, agudo, perçant, não é? Quer dizer, fura e vai ao essencial, mas que se distancia imediatamente para ganhar uma espécie de uma coisa que o Oliveira teve sempre e que os grandes cineastas têm, que é colocar a câmara fora do próprio mundo. Não olham a partir de nenhuma das personagens, de nenhum dos pontos de vista que o espectador consegue verdadeiramente captar, mas de um outro que dá luz simultânea sobre todas as coisas. Depois, aliás, no Passado e presente, a câmara é mesmo uma personagem. Não é? É completamente, sim. Completamente. E só para dar esta nota, tenho imensa pena, para acabar a primeira parte, de não ter sido ator do Oliveira, porque isso teria modificado a minha vida. E dava uma posteridade que de outra maneira não vou ter. Ricardo, eu sei que há, com certeza, eu conheço algumas, mas não queria ser eu a contar, situações absolutamente extraordinárias que tenhas vivido durante a rodagem dos filmes com o teu avô. Queres falar de alguma delas em particular? Claro, tenho algumas. Olha, começo pelo Espelho Mágico. Duas situações. Começo pode ser pela minha. Eu tinha, o personagem tinha esta amostra de barba e o meu avô era absolutamente minucioso, o olho de falcão, como disse o Bernardo muito bem, e realmente aquilo não lhe passava nada relativamente ao universo que ele criava e que queria para os seus filmes, atores, guarda-roupa, por aí fora. E houve um dia que isto já estava um bocado comprido demais, dentro desta dimensão, e eu cortei meio milímetro. Pedi ao guarda-roupa para cortar meio milímetro, uma coisa que nem um Falcão Jubel conseguiria distinguir o tamanho do antes e do depois. E o meu avô, fomos almoçar, acabaram as filmagens, pausa para almoço, fomos almoçar, e o meu avô ficou à minha frente, estávamos a pedir, e eu percebo que o meu avô está-me assim a observar de uma forma fixa, obcecada. E eu, incomodado, antes de pedir seja o que for, perguntei se havia algum problema. Avô, está-se a sentir bem? O que é que se passa? E o meu avô dá aquelas pausas de 5 segundos e diretamente pergunta-me: tu cortaste a barba? E eu fiquei ali meio segundo, 1 segundo na hesitação, e acabei por pensar que realmente a verdade acima de tudo, e disse: cortei. Nem almoçou. Levantou-se: tu não percebo, tu queres-me estragar o filme.
eu assim não consigo trabalhar, isso não é ser ator, não é nada disso que eu te ensino, não sei o que. Ele levantou-se e foi-se embora, não almoçou. Depois, ainda nesse filme, uns dias à frente, com a Leonor Silveira, estávamos naquela casa, naquela imensidão, todos cá fora, e a Leonor, o meu avô, ela estava de chapéu, e o meu avô chega lá, outra vez com o olho de falcão, e dá aquele toque milimétrico que para ele é o certo, é o toque vencedor. Vira costas, e a Leonor deviam estar assim numa fase meio complicada, volta a pôr o chapéu no sítio meio milímetro. O meu avô vai à câmara, espreita, arrebita tipo um pardal e vem a correr e pergunta-lhe: a menina mexeu no chapéu? Oh Manuel, por amor de Deus, o chapéu está muito bem como está. Outra vez, ele estava com o chapéu: tu queres-me estragar o filme? Tirou o chapéu para o chão, espezinhou o chapéu aos saltos e tal. A sorte é que ainda não havia bengala nessa altura, porque senão as coisas tinham sido bem mais dolorosas. Pronto, estas foram assim em filmagem. E uma que realmente tem que ser contada também: no Quinto Império nós filmávamos Convento de Cristo, durante o dia estava aberto ao público, filmávamos das 6 às 2 da manhã. E houve um dia, um frio de rachar, em que já eram mais ou menos 4 da manhã e o Oliveira, gás a fundo, nada o parava, tudo já cheio de sono, tudo a tremer. Então, Zé Maria, agora, qual é a próxima cena? E o Zé Maria, já com umas olheiras até à boca, disse ao Manuel: por amor de Deus, deixe-nos ir descansar. Ele olha assim para a equipa: ok, então até amanhã. E vai-se embora. Era incrível, um homem, um poço de cultura e de energia, e é fantástico podermos hoje estar aqui numa casa, num espaço onde ele já filmou. Eu lembro-me de António, que filme agora? O Inquietude. O Inquietude, exatamente. Filmamos aqui, é fantástico, é uma grande honra poder estar aqui hoje a falar, a recordar tudo isto ao lado aqui também dos teus ilustres convidados e com vocês todos. Muito obrigado. Aliás, o chapéu, nessa cena do espelho mágico, depois acaba por voar. O chapéu acaba por voar. Aquilo talvez tenha sido a fúria que mandou aquilo. E o espelho mágico é também significativo daquilo que eu comecei por dizer, que é o modo como as tuas participações nos filmes de Manuel de Oliveira funcionam muitas vezes como um prolongamento dele próprio. No caso do Espelho Mágico, é interessante dizer-se que o Espelho Mágico é o segundo volume de uma trilogia escrita pela Cristina Bessa Luís, que se chama O Princípio da Incerteza. O primeiro volume é o Joia de Família. E o projeto do romance e do filme, que a seguir o transpõe, aliás, 2 filmes: o primeiro, O Princípio da Incerteza, e o segundo, O Espelho Mágico. Portanto, a premissa era, o Manuel de Oliveira desafiou a Cristina Bessa Luís a escrever um romance partindo do pressuposto de que os protagonistas do filme iriam ser os netos de ambos, tu e a Leonor Baldac. E que, como tal, a Cristina tinha a hipótese de escrever no romance algo que, de alguma maneira, pudesse funcionar como um prolongamento dela própria no filme, e a mesma coisa em relação ao Manuel de Oliveira, em relação à personagem que tu acabas por interpretar. A história do primeiro filme é, por si só, notável. A personagem da Camila, que no fundo sintetiza também o lado camiliano da própria Cristina Bessa Luís, interroga-te, a ti, que fazes o papel de José Luciano / Touro Azul, e tu declaras-te extremamente apaixonado por ela, etc, etc, e ela diz, abruptamente: muito bem, então nesse caso já posso casar com o outro. Há sempre uma ironia também absolutamente extraordinária na Cristina. Pedro, queres falar-nos um pouco de como é que surge o projeto do Momento, uma canção de Pedro Brunhosa, e como é que tu recebeste aquela curta-metragem nas vezes de videoclipe, porque aquilo não é exatamente um videoclipe. Queres falar sobre isso? Eu, na sequência deste convite que o Manuel me fez, eu já conhecia bem, quer dizer, conhecia bem, relativamente bem o Manuel. Eu tinha, sobretudo, enquanto espectador, eu sempre fui um grande admirador de Manuel. Eu queria só recordar, muito rapidamente, quando saiu o Val Abrão e o Não, o Vanglória de Mandar.
O Van Non esteve em exibição no Lumière, não sei se se recorda. E eu, na altura, estava a fundar os Bandemónio e obriguei os Bandemónio a ir ver o Non Avant Glória de Mandar. Eu não sei se fez bem ou mal, mas acho que era. E também o Val Abrão na Casa das Artes, que teve uma reposição. Como disse o Bernardo, e muitíssimo bem, eu nunca tinha pensado nisso, de facto, esta ironia que existe transversal neste Oliveira, que é de facto um outro olhar que nós nunca entendemos, a não ser que entendamos como uma pessoa que realmente não se põe no papel de ninguém. É extraordinária essa imparcialidade em relação aos atores, que lhe permite permanentemente um certo retorcer eu há pouco falei, já 2 vezes aqui se referiu o Inquietude. O Garden Party são filmes onde essa ironia é muito evidente, muito até na palavra utopia isso acontece, aliás, onde de resto o Ricardo também faz um brilhante papel. Bom, mas na sequência do filme, eu um dia liguei ao Manuel e perguntei-lhe, eu tinha aquela canção Momento, começa com a frase uma espécie de céu, um pedaço de mar, que no fundo é um retrato, é uma descrição de momentos, e não há melhor epítome de momentos do que a fotografia, não é? O estilo. E a capa do disco Momentos são fotografias de um grande fotógrafo do Porto, contemporâneo do Manuel, que era o Jorge Henriques. O fotógrafo é preto e branco. E eu adquiri os direitos de algumas dessas fotografias e felizmente consegui publicá-las no momento, mas precisava de digamos, um videoclipe que ilustrasse o filme. Hoje em dia os videoclipes são justamente, enfim, são meios de comunicação, que é uma coisa tremenda na arte, não é? A arte e comunicação são coisas muitas vezes incompatíveis. O videoclipe é um acrescento, é outro tipo de não é uma coisa funcional. E o Manuel via isso muito bem. Via que aquela canção, pronto, que é uma canção, não passa disso, tem um texto e tem uma parte musical, é isso que é uma canção desde sempre, mas o Manuel acrescenta-lhe uma outra dimensão, que é a dimensão da imagem, e percebe muito bem aquela letra, uma mão que doeu, um dia devagar, etc. Percebe muito bem aquela dimensão e diz-me, eu não vou fazer um videoclipe, essa palavra, essa expressão ficou banida da nossa linguagem, ficou proibida da nossa linguagem. Era extraordinário lidar com ele, era extraordinário, porque era uma constante aprendizagem profunda, enraizada do que é o métier, como ele levava a sério tudo o que fazia. E ao ponto de, aceitou imediatamente, primeiro disse que ia pensar, eu fiquei num nervosismo durante uma semana, depois respondeu afirmativamente. A produção foi exatamente o Zé Maria, enfim, toda a equipa foi praticamente a mesma. Portanto, foi feito em película, foi feito em, qual é a medida? Em 35 milímetros. Rodámos no Porto, foi só rodado no Porto, e foi rodado também no meu estúdio, portanto em Gaia. É um vídeo, é uma curta-metragem, como ele me obrigava a dizer, e é verdade, é uma curta-metragem. É uma curta-metragem que tem o dedo, quer dizer, a primeira imagem, logo a primeira imagem, nem que fosse pela cor, pela imobilidade dos músicos, é Manuel Oliveira, é plasticamente a Manuel Oliveira. E há uma dada altura, uma breve cena, que é feita na Forada, filmada na Forada, ainda não era aquilo que já é, era uma coisa de pescadores com roupa a secar, um bocadinho na imagem do Porto, do Porto da minha infância, enfim. O que ele mostra ali de um certo Porto desaparecido, uma certa Gaia desaparecida, era uma aldeia de pescadores pura e dura, e nós filmámos no Cabedelo. E o Manuel queria pôr um papagaio a voar. E perguntou, eram 6 da tarde, de uma tarde de julho, por aí. E o Manuel queria pôr um papagaio a voar. Perguntou, então vamos lá pôr um papagaio a voar.
ninguém sabia pôr um papagaio a voar. E ele pegou no carro, estamos em 1999 ou 2000, por aí, 2000. E ele pegou no carro, veio aqui à Foz, a casa, buscar material, regressou lá, à nossa frente, fez um papagaio. E recrutou o miúdo, tudo isto no espaço de 2 horas. Nós devemos ter começado às 17, no pôr do sol ele filmou. Recrutou o miúdo, mandou chamar, Rosa Maria, vai-me buscar ali. Lá vem o miúdo, ele ensina o miúdo a lançar o papagaio. E ele primeiro vai lançar o papagaio, porque nessa altura tinha ótima mobilidade ainda, a correr no cabedelo. É uma coisa impressionante. E a imagem que está no filme... Isso que estás a descrever é exatamente é isso. o Aniki Bobó. Não, eu estou... Certo, mas então vai ver essa imagem no filme. O Manuel, que nos vituperou por nenhum de nós saber fazer um papagaio, o papagaio que está no filme foi feito por ele e instruiu o miúdo para fazer aquilo. E, portanto, aquela imagem que durou uns segundos foi a mais complicada de fazer. Mas ele tinha dado instruções antes para que se fizessem papagaio, coisa que não foi cumprida pela produção. Portanto, aquelas conversas que ele tinha, não é? Que depois, como dizia o Ricardo, saltava em cima do chapéu e vituperava toda a gente. Pronto, e assim surgiu aquele belíssimo filme, curta-metragem, Momento. O Pedro falava há pouco do Nono, a Vanglória de Mandar, e estou certo que o Bernardo, apesar de ter recusado o papel, viu o filme. Quer falar-nos desse filme, que é um filme absolutamente único no panorama do cinema, não só português como mundial, na relação com a história, desde logo. Eu tenho pelo Oliveira uma admiração absoluta. Quando digo absoluta, quer dizer exatamente isso. Começaria por dizer que, quando penso na minha própria vida, consigo medi-la, como diz aquele poema do Eliot, medimos a vida a colheres de café. Quando conhecemos algumas pessoas como Oliveira, temos a dimensão do que isso significa. Isto é, sermos contemporâneos do Oliveira faz de nós um bocadinho maiores do que seríamos se não o fôssemos. E a admiração absoluta é isso, é ter sido contemporâneo do Oliveira e mais alguns que infelizmente, poucos já aí restam. Mas, dito isto, que é a base de partida, o Non é, porventura, um dos maiores filmes que o Oliveira fez, porque é um projeto absolutamente demencial de rever toda a história de Portugal. E é engraçado que o António me coloque essa questão, porque ainda há uma semana, tendo escrito um texto sobre um grande artista português, senti necessidade de chamar pelo Oliveira e pô-lo nesse elenco, nesse casting de figuras que se foram capazes de reler a história de Portugal. E realmente o Oliveira relê a história de Portugal fora, e isso é da maior importância para o nosso tempo, relê a história de Portugal fora daquela malha apertada que o antigo regime, com que ele não se identificou, e sabemos vários episódios de desidentificação, ele soube nunca cair minimamente nessa leitura, mas soube compreender igualmente, como grande artista que era, e com esse olhar que já hoje aqui falamos, que a história de Portugal tinha uma grandeza imensa. Uma grandeza feita, uma história própria, uma narrativa própria, uma espécie de temas que lhe pertencem só a ela e que a torna narrativa de uma identidade de um país, a identidade de um povo e assim. E no Non, o que eu vi várias vezes, o que eu admiro mais é que o Oliveira foi capaz de reencontrar na própria história um olhar sobre a própria história que
nos obriga a repensar Portugal desde fora daquilo que muitas vezes vemos. Porque quando nós somos levados a contemplar o que se passa, ainda hoje, não é? Quer dizer, normal do dia a dia, muito facilmente, por causa do teto ser tão baixo, perdemos a dimensão da grandeza que, apesar de tudo, talvez tenhamos tido. E o Oliveira consegue restituir-nos com o Non, mas também com o Ato da Primavera, mas também com o Aniki Bobó, de outros modos, mais humildes, mais discretos, essa grandeza do que é pertencer a um país, a uma língua, a uma cultura, a uma história e a um projeto, porque um país é um projeto, é uma coisa em devir, é uma coisa que não se fechou, que não acabou, não é? E o Non tem essa imensa qualidade de ser a restituição de haver um projeto no país. E eu julgo que é saber um projeto que funda, que depois possa haver uma arte portuguesa. E também um país para além, apesar do projeto, não é? E um país para além do projeto. Mas que mesmo aí, e mesmo no Non, eu retomo a ideia que tanto o Pedro como o Ricardo aqui já colocaram, da ironia oliveiriana, não é? Ao mesmo tempo, há uma dúvida permanente no olhar do Oliveira. O Oliveira, mesmo é engraçado que era um homem religioso, mas era um homem religioso habitado pela dúvida relativamente à dimensão religiosa. Conversámos sobre isso várias vezes. Ele acreditava, em geral, mas, em particular, tinha dúvidas, não é? E essa dialética entre... É como no cinema, ele acreditava no cinema. Ele acreditava, e o cinema é uma arte muito difícil, primeiro porque é uma arte muito recente, com 100 e poucos anos, e, portanto, não é uma coisa que esteja absolutamente instituída. Segundo, porque é uma coisa que foi partilhada pelo espetáculo, não é? Por todo o mundo do espetáculo e da féerie, que é, aliás, uma coisa altamente atraente no cinema. Não é nada que ele alguma vez rejeitasse, mas não era o que ele queria. E acreditar no cinema, no caso dele, e no caso do Non isso fica explícito uma vez mais, é partir do princípio que aquilo que está a fazer vai ser compreendido por outros, que é o problema do artista. O artista nunca sabe, o Pedro é um criador, sabe isto. O artista nunca sabe se o espectador, ou o auditor, no caso do músico, vai perceber do que é que ele está a falar. Não é? Há uma impossibilidade, porque o artista não pode fazer um inquérito. Olha, você acha que vai gostar se eu fizer assim, ou vai gostar disto, não sei o quê. Não, o artista arrisca fazer aquilo que vai falar com os outros de uma determinada maneira, na expectativa que os outros estejam lá para perceber isso e para ir ao encontro dele. E o cinema do Oliveira, e o Non nisso, realmente ocupa um lugar absolutamente cimeiro, e já lá volto ao Non, faz isso, que é pressupor que existe do outro lado uma inteligência capaz de perceber aquilo que está a ser feito, não é? O que não é evidente. Sobretudo no caso do Non. Sobretudo no caso do Non, que é feito num período em que a recusa de uma matriz identitária é muito forte em Portugal, porque em Portugal existe uma cultura republicana, sabemos assim, que recusa toda a relação com a memória e com o passado, não é? com uma dimensão identitária, e que se cola constantemente com uma imagem externa, como se essa fosse mais importante do que a nossa própria, não é? Coisa que o Oliveira recusou sempre. O Oliveira fez um cinema absolutamente singular, porque nunca quis ser parecido com ninguém. Quis só fazer aquilo que tinha para fazer, na expectativa que do outro lado alguém entendesse o que ele estava a fazer. E isso é de uma coragem extraordinária. No caso do Non, ele arriscou ainda mais. Porquê? Porque saiu de uma narrativa relativamente pequena, a história de crianças no Aniki Bobó, uma história de família no Estranho Caso, por aí fora, não é? Quer dizer, todos esses momentos Oliveira, porque há muitos momentos Oliveira, de facto, no cinema dele,
para entrar numa espécie de... aquele olhar, que já aqui falámos também, esse olhar de Falcão, que paira sobre as coisas, de repente atirá-lo não sobre uma situação relativamente pequena, ou sobre um romance que já existia, Madame Lafayette, a Agostina de Bessa Luís, de resto são parecidas, O Amor de Perdição, O Amor de Perdição, mas a própria história de o Portugal, Soulier de Satã, que é um o monumento. Soulier de Satã, que é extraordinário, mas sobre uma história inteira, ou sobre um grande pedaço de uma história de um país. E olhá-lo a partir de personagens exemplares, uma vez mais, com esse olhar distanciado, simultaneamente irónico, portanto desconfiado, e cheio de fé, não é? Que lhe permite caminhar sobre o fogo e sair ileso. E se calhar é importante fazer imediatamente uma nota, que é o Nono é um filme absolutamente notável e único, enquanto filme histórico, que de certo modo é, porque é um filme que pretende percorrer a história de um país, neste caso Portugal, mas ao contrário daquilo que é habitual no discurso histórico e no cinema que reporta sobre esse estudo discurso histórico, é percorrer a história do país com base nas derrotas e não nas vitórias. Portanto, é contar a história do avesso, no fundo. E pensar o país e a identidade do país e o que é que o país é naquele momento. O filme acaba significativamente com a morte do narrador na manhã do 25 de abril de 74. Portanto, é o próprio narrador da história que tem que morrer para que aquela visão da história possa ser ultrapassada. E, portanto, quer dizer, é de facto um filme único nesse aspecto. Eu diria que depois do 25 de Abril, o Non é a obra de arte que se faz em Portugal que restitui a história, a dimensão histórica ao país. Em que o 25 de Abril não é uma ruptura, mas um momento, falhado, evidentemente, como todos, da sua própria história. E esse aspecto que o António está a referir parece-me da maior importância, porque, por exemplo, nós sabemos da narrativa convencional do cinema americano que a maior parte do cinema clássico americano é baseado sobre a ideia da vitória. A vitória sobre os índios, a vitória sobre não sei quê, a vitória sobre a guerra de não sei de onde, enfim, o Vietnã, que por acaso é mentira. O primeiro filme que mostra isso de outra maneira é do Coppola, né? O Apocalipse Now, que mostra o lado, do ponto de vista... E é um filme oliveiriano. O filme do Coppola, que com certeza admirava o Oliveira, é um filme completamente oliveiriano. Ora, o Oliveira, que é um homem que tem um pensamento próprio e absolutamente singular, evidencia que se pode e deve mesmo contar a história das derrotas, porque só elas é que são constitutivas. Como na canção do Dylan, There is no success like failure. Né? A ideia de que o falhar é a nossa possibilidade. Porque isto de vitória em vitória devia ser uma coisa insuportável, não é? Acho eu. Eu imagino também que os atores que trabalharam com Manuel de Oliveira tivessem um grande medo de falhar enquanto atores. Quais foram as coisas mais difíceis que fizeste, Ricardo, enquanto ator dos filmes do teu avô? Queria só uma coisa, desculpa. Que é o seguinte, o Oliveira, como todos os grandes artistas, ensinou-nos a falhar sem ficar com um grande problema por causa disso. Exatamente. Eu recordo, por exemplo, hoje que faleceu o Michel Piccoli, há um episódio que é particularmente significativo disto que eu estou a tentar identificar, e que é o seguinte: durante a rodagem do Palavra e Utopia há dois discursos, portanto, um interpretado pelo padre Catano e o outro pelo padre António Vieira. Um defende as lágrimas de Heráclito e o outro o riso de Demócrito. E são dois discursos enormes, em italiano, que tinham que ser ditos num só take. Portanto, era para filmar em continuidade. E o ator italiano, que era um ator de teatro experiente, que devia fazer a defesa das lágrimas de Heráclito, desiste. A dada altura desiste, quer dizer, não consegue dizer todo aquele texto de uma só vez, e diz inclusivamente vou para casa, e é precisamente na sequência desse vou para casa que acontece o filme Vou para Casa, protagonizado pelo Michel Piccoli. E porquê pelo Michel Piccoli? Porque o Michel Piccoli é que era o ator que devia ter feito esse papel no Palavra e Utopia, e portanto o Manuel de Oliveira vai buscá-lo para, no fundo, protagonizar um filme
que decorre de um acontecimento que, de alguma maneira, pelo menos indiretamente, tinha sido provocado por ele próprio, Michel Piccoli, neste caso. No teu caso, Ricardo, quais foram assim os momentos que recordas como mais exigentes e que testaram todos os limites? Olha, há duas coisas que são absolutamente essenciais no universo Oliveira, que são os tempos e a memória. E o meu avô, relativamente aos tempos, houve uma entrevista que eu vi já depois de ele ter partido, em que lhe perguntavam exatamente acerca do tempo dele, o porquê de tanto tempo. E agora, na continuação daquilo que o Bernardo disse há pouco, o tempo que eu dou aos meus filmes é exatamente dar tempo para que as pessoas possam entender aquilo que eu lhes estou a dizer. Portanto, era muito importante esses tempos, respeitá-los. Em cena é muito difícil, das coisas mais difíceis é não fazer nada em cena, ou então fazer com tempos. E o Manuel os seus tempos eram únicos, era um bailado. Nós estávamos sentados, tínhamos que contar até 3. Ele fazia questão disso: contas até 3, eu digo a ação, contas até 3, pegas no guardanapo, metes no colo, olhas para o prato, decides que não queres, contas até 2, pousas o guardanapo, à medida que te levantas podes te espreguiçar, dás 2 passos, abres a porta e no momento que abres a porta dizes a tua fala. Ora bem, isto Ou é então muito fácil. uma cena mais difícil, por exemplo, no estranho caso da Gélica, como é que se cai ao chão, não é? Como é que se cai ao chão? Como é que se cai ao chão? O desligar é mais fácil. O desligar é mais fácil. Mas também foi um desafio. Portanto, esses tempos, essa dança que o Manuel pedia e que era contada por ele e depois pelos atores, ter esse tempo e respeitá-lo, tendo que ser verdade, era muito difícil, sem se perceber que havia uma contagem interior e que estávamos ali realmente de verdade. Depois, a memória. Como disseste há pouco, haviam grandes trechos de texto e realmente era uma das grandes preocupações minhas como ator, preparar-me muito bem, principalmente no Quinto Império, em que havia textos. Eu, com o Luís Miguel Sintra, cheguei a ter uma cena que foi o magazine inteiro, que era 10 minutos e meio, que era uma coisa brutal, naquela densidade, com aquela intensidade, aqueles altos e baixos. Portanto, a memória era outro grande desafio no que diz respeito ao cinema do meu avô. E pronto, e foram essas então os grandes desafios como ator nos filmes todos que fiz com o meu avô. Uma última pergunta para ti, Pedro. Já percebemos que não gostas do filme A Carta. Que outros filmes de Manuel de Oliveira é que, para além do nome, te marcaram ou viveste intensamente? O que é que pensas, por exemplo, dos Canibais? Que é Exatamente, eu ia falar precisamente desse. Só para retomar aqui uma questão que foi dita pelo Bernardo e muito lucidamente, esta questão da arte entronizar a derrota. A arte tem mais fascínio pela derrota do que pela vitória. A arte, o entretenimento, tem mais fascínio pela vitória. E é esse, porventura, uma das grandes distinções entre uma e outra. E claro que os americanos, na sua grande capacidade de cavalgarem o entretenimento, a vitória, enfim, está graça pelo dicionário da filmografia. Contudo, há grandes autores da derrota, nomeadamente Orson Welles. E não é à toa também que foi um dos grandes proscritos do cinema americano. E há certos pontos de contacto, creio eu, entre um e outro, naquilo que o Bernardo dizia, e muitíssimo bem, que é esta coisa da incógnita do ato criativo e do receptor. Quer dizer, será que aquilo que eu estou a fazer vai ter uma consequência cognitiva, digamos assim? E, portanto, no momento em que o autor se coloca essa questão, a obra de arte está hipotecada à partida. Porque vai começar a ser corrompido por outras equações, outras premissas. Que o discurso artístico
não pode ter. Tem que ser absolutamente desipotecado. E é nesse sentido, exatamente na sequência do que disse Bernardo, a minha grande admiração pelo Manuel de Oliveira é que a sua viagem, o seu percurso, é um percurso absolutamente solitário. Eu recordo-me que o Manuel muitas vezes foi ironizado por grandes figuras da nossa praça, da indústria do entretenimento, foi menorizado, como se fosse uma coisa ininteligível, como se fosse uma coisa distante, como se fosse um desperdício de tempo, aquilo que disse muito bem o Ricardo. O tempo, aquilo que nós hoje temos devolvido, mas que alguns de nós não estamos habituados a usufruir dele. Esta coisa da recompensa imediata que nos dão as redes sociais, por exemplo, a recompensa imediata, a tirania do gosto que falava o Chulhan. O Manuel de Oliveira, a questão há bocado que falávamos também da comunicação, a arte não como comunicação, mas como entidade autónoma que se impõe, e o Manuel impõe-se com este discurso que faz parte da história do país, de facto. É o grande filme, é o grande filme sobre a guerra colonial que nunca foi feito, e é também o grande filme sobre Alcácer Quibir que nunca tinha sido feito, sobretudo porque o Estado Novo também nunca teve grande interesse em fomentar que isso viesse à luz, a heroicidade na derrota. E portanto o Manuel realmente há ali um ponto de charneira, mas o filme que mais me impressiona no Manuel são os canibais. Impressiona-me por muitas razões, e uma delas leva ao extremo esse lado onírico, fiérico do cinema fantástico, no sentido da literatura fantástica, não é? No sentido do Cortázar o Miguel Sintra que rebola para a lareira a arder a cantar, não é? Aliás, a ópera é assim. A ópera é o único local onde o herói e a heroína demora 15 minutos a morrer e ainda no extrator continua a cantar. E, portanto, é esse levar até à última consequência esta característica da ópera, não é? É uma hipérbole da ópera. E é, aí sim, uma vez mais, a grande, eu creio que é, talvez de todos, o mais irónico dos epítetos que se possa utilizar sobre. Portanto, para mim, Os Canibais será o grande filme que eu gosto de ver. E é impressionante, quer dizer, a partitura, o libreto é fascinante, a interpretação idem, mas é sobretudo esse desfecho, não é? Ninguém está à espera daquele desfecho. E portanto, sim, Os Canibais, eu diria. Bernardo, quer acrescentar mais alguma coisa antes de fecharmos a conversa? Estava a ouvir o Pedro sobre Os Canibais. Os Canibais, então vou fazer aqui uma pequena apologia a partir disso, que é Os Canibais é o filme que o Peter Greenaway não saberia fazer. O cinema de Oliveira, em meu entendimento, e daí a minha admiração absoluta, mesmo quando duvido, porque às vezes duvido, há filmes dele que eu não consegui perceber inteiramente, fiquei na dúvida eu próprio, e é isso, admirar, é ter dúvidas também, não é? Porque no admirar pressupõe sair da infância, pressupõe não olhar como se fosse tudo perfeito, pressupõe reconhecer o erro também, ou pelo menos duvidar se está certo. E no caso do Oliveira, isso acontece-me, às vezes até por vezes com os filmes mais unânimes do Oliveira, eu tenho dúvidas se ele levou até ao fim a potência do que quis fazer. Porque aquilo é engraçado que um homem, ao mesmo tempo, nele mesmo, todos o conhecemos e sabemos que isto é verdade, tão humilde, tão delicado, tão gentil com os outros, tão disponível para ouvir o que os outros tinham para dizer, era capaz de fazer projetos de uma escala absolutamente demencial.
Os Canibais tem uma escala demencial. Não falha por um triz, porque aquilo está sempre à beira de falhar. O Não está sempre à beira de falhar e é realmente o único grande filme sobre a guerra colonial e sobre a história de Portugal ao mesmo tempo. Não é? Isto é, reinscreve a guerra colonial, o 25 de Abril, etc., num contexto muito mais vasto e muito mais profundo, que tem a ver com essa coisa em que o Oliveira ainda foi um dos últimos a reconhecê-lo, de um ser português. Uma coisa que está no Pascoais, uma coisa que está na Agostina ainda e que ultimamente se tem visto pouco. Não é? Não do ponto de vista de um nacionalismo, que não interessa a ninguém, mas precisamente do ponto de vista de um universalismo. Porque há um universalismo no cinema do Oliveira. E esse universalismo é o que faz com que ele tenha feito certos filmes, que eram os filmes que certos cineastas gostariam ou poderiam desejar como limite do que iriam fazer. No caso dos Canibais, o Peter Greenaway. No caso, há casos em que ele iguala. Nós podemos dizer que, uma vez que o Oliveira fala com o cinema todo ao mesmo tempo, com a história do cinema, de que ele faz parte, praticamente nascido no mesmo ano, não é? Quer dizer, acompanha aquilo como é biográfico. O cinema do Oliveira é biográfico do próprio cinema. E há cineastas com que ele fala constantemente. Com o Godard, com o Visconti, porventura, com o Fellini, embora não seja tão evidente, com o Buñuel, que é talvez o maior interlocutor do cinema do Oliveira, a meu ver, mas também com o Straub, com o Rossellini, enfim, com todos aqueles que compõem o puzzle da nossa memória do cinema. O Dreyer. Com o Dreyer, evidentemente. E com o Bresson. Ou seja, ele fala com o cinema, não fala, e é isso que o sustenta nessa aventura, nessa coisa de não saber bem a quem se dirige-se ao cinema na ausência na possibilidade que o espectador lá não esteja, ele fala com o próprio cinema. E é essa crença no cinema como forma possível de uma arte que dá uma unidade absolutamente extraordinária a todos os momentos do cinema do Oliveira, que lhe permitem transferir para o campo cinematográfico um filme póstumo. Quer dizer, é mesmo aquela coisa de falar com o espectador que ainda lá não está, não é? Aquela coisa das memórias e confissões, que é um filme para só ser visto depois dele desaparecer, pressupõe, e é isto que eu acho extraordinário, num homem com a delicadeza e a humildade que ele tinha, pressupõe que, apesar de tudo, haverá alguém, depois de ele ter partido, que pode dialogar com isso. E esse alguém somos nós. O artista dá a eternidade ao espectador. Ricardo, queres acrescentar alguma coisa? Um agradecimento por estarmos aqui hoje a celebrar a liberdade, a celebrar o cinema, a celebrar Manuel de Oliveira. É uma honra, foi uma honra poder estar aqui com o Bernardo, com o Pedro, pelo convite que me foi feito por Serralves e muito obrigado a todos que estiveram aqui a assistir hoje. Tenho a certeza que está lá em cima o Manuel, que depois disto dá a descansar em gala com certeza, pelo menos hoje. Muito obrigado. E o Manuel de Oliveira, que é efetivamente uma figura absolutamente exemplar e uma inesgotável fonte de inspiração para todos nós que o conhecemos e também para todos o que o conhecem através dos seus filmes e conhecem os seus filmes. E convido-os a descobrirem a exposição permanente de Manuel de Oliveira, que temos felizmente hoje a oportunidade de reabrir a público, bem como a exposição temporária Arte Arjafa, que está patente na Casa do Cinema e também no Museu de Arte Contemporânea. E agora vamos ter uma outra conversa no ténis. Muito obrigado também pela vossa presença. Sobre os espaços verdes da cidade.
Temos também uma exposição que inauguramos hoje, A Vida Como Ela É, da Lourdes Castro. Portanto, há uma série de iniciativas e uma série de exposições que podem ver. Obrigado. Curta?